Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2 do Projeto Newton. Como de costume, eu vou começar fazendo alguns lembretes enquanto os colegas vão entrando na sala, tá bem? Então, reforçamos que é importante que vocês se identifiquem com nome e sobrenome na sala do Zoom. Para melhor condução das atividades, os microfones estão desabilitados. Solicitamos que mantenham seu vídeo desligado também. Tenha um comprometimento com o horário dos encontros. Não haverá intervalos, por isso cuidado para não se distrair. A gravação deste encontro será disponibilizada no Moodle. Socialize materiais e informações que desejar, mas não compartilhe o link e o código de acesso ao Zoom, tá bem? Haverá momento delimitado para o acolhimento de dúvidas, mas vocês sempre podem estar colocando a dúvida de vocês no chat do Zoom. Priorizem o chat do Zoom para essas dúvidas, tá bem, pessoal? Eu vou entrar com vocês na sala do Moodle, só para mostrar. A gente está aí dando início a mais um ciclo, né, de atividades. Então, bem, essa é a sala do Moodle, que já estão bem acostumados. A gente deu início aí ao ciclo 6 de atividade, especialmente hoje. A gente está tendo encontro na quarta-feira, devido a segunda-feira ser véspera de feriado, então a gente preferiu passar esse encontro síncrono temático para quarta-feira, para evitar de ficar no meio do feriado, tá bem? E aí, se vocês entrarem aqui no sexto ciclo de atividades, vocês vão ver que as notas dos professores já estão disponíveis. O estudo dirigido também foi disponibilizado, tá bem, pessoal? A gente disponibilizou o estudo dirigido antes do encontro síncrono, mas ele já está lá disponível a todos, então podem entrar e realizar. Bem, esse ciclo de atividade corresponde à parte de mudança de variável para integrais duplas e também aplicações de integrais duplas, tá bem? Então a gente vai começar falando um pouco de mudanças de variáveis hoje, e na semana que vem eu vou falar um pouco das aplicações das integrais duplas. Que mais? A lista de exercícios já está disponível, certo? Então, vou abrir aqui com vocês nossa nova lista de exercícios, a lista 6. O curso está acabando, né, pessoal? Já está bem adiantado. Então, se vocês entrarem aí na lista 6, tem uma primeira questão para calcular algumas integrais aqui, integrais duplas, tá bem? E aí na 2 deixa claro que é para usar coordenadas polares para calcular as integrais no item A e B. 3 tem uma aplicação aqui, certo? De momento de inércia, a gente vai ver isso na semana que vem. Aqui tem para a questão 4, é para determinar uma área de uma superfície. Também é uma aplicação das integrais duplas, como a gente vai ver. E a questão 5, ela já adianta um pouquinho do que a gente vai ver no último ciclo de atividades, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta aí no chat, alguma coisa que vocês querem colocar? Bem, não tendo dúvidas, eu vou começar a falar de integrais duplas, e para isso eu vou motivar com a questão 5 da lista passada, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Na semana passada, na lista passada vocês foram motivados, né? Deixa eu ver se surgiu uma dúvida aqui. A sexta é aula de conteúdo. Não, na sexta vai ser um encontro de dúvidas, né? Aquela que antes da primeira avaliação a gente realizava no final do ciclo, e agora, depois da avaliação, a gente está realizando na primeira semana. Então, tem encontro comigo só na parte da tarde, tá bem? Pode deixar aí o enunciado dessa questão. Bem, todos vocês resolveram, né, essa questão aí na lista de exercícios. Eu vou só copiar aqui, e para motivar a introdução da mudança de variável de integrais, tá bem? Então eu tenho aí a integral sobre uma região B da função cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy
e ele diz que B é a região do primeiro octante entre os círculos de centro na origem e raio 2 e 5. Então vamos para cá. Bem, como tem sido na maioria das nossas listas, essa última questão ela remete a um conteúdo posterior, né? Então, quando falo octante, pessoal, surgiu uma dúvida, é porque como eu estou olhando, é uma função de duas variáveis, o gráfico mora no R3, né? Mas do ponto de vista do plano, onde é o domínio dessa função, é o primeiro quadrante, e o primeiro quadrante, quando você olha a parte superior dele, coincide com o primeiro octante, que quando você está no R3, né? No R3 a gente divide o espaço cartesiano em octantes, né? São 4 octantes superiores e 4 inferiores. Esse octante daqui, esse cubo que forma aqui, é o que a gente chama de primeiro octante, mas do ponto de vista de definir o espaço B, é só você olhar o primeiro quadrante, de fato. Então, só respondendo uma dúvida que surgiu de um colega. Então, olhando para o domínio, que é o R2, você está querendo... Você tem duas circunferências, uma de raio 2. Ok? Então, aqui, centro na origem, tá? Então, aqui é o ponto 2, 0, aqui é o 0, 2, e aí você tem uma outra região aqui. Aqui seria o 5 e aqui é o 5, tá bem? E aí, ele quer que na lista era para calcular essa integral sobre essa região aqui, tá certo? Quando eu falei para vocês sobre integrais duplas em regiões gerais, o que eu disse, né? Quando é uma região geral, tem duas formas de você calcular. Ou você encontra quem que é o x mínimo e o x máximo e coloca o y em função do x, ou você encontra quem que é o y máximo e o y mínimo e coloca o x em função do y. Então tem essas duas formas. Se você olha por esse caminho, né, o que você poderia fazer é uma circunferência, na verdade é uma região delimitada por arcos de circunferência, é simétrico, então aqui não faz muita diferença. Eu comentei com vocês na semana passada que, em geral, você consegue encontrar uma forma mais simples, né? Mas aqui é simétrico, então não faz muita diferença. Se eu fosse resolver em coordenadas retangulares, eu poderia encontrar aqui quem é o x máximo e quem é o x mínimo. Observa que o x varia quando você vem aqui procurando o x mínimo, né? Qual que é o menor valor de x que está no conjunto B, é x igual a 0, então o x aqui ele varia do 0. E não era assim que era para resolver, tá, pessoal? Só estou falando no formato retangular, e aí a gente vai ver que fica bem mais fácil quando eu faço a mudança de variável. Então, o x mínimo seria o 0, o x máximo é 5, então o x varia aqui de 0 a 5. E aí, bem, para cada valor de x, eu posso colocar o y em função dele, fixado um valor para o x, eu quero que o y varie. Bem, o y, observa que você tem duas equações aqui delimitando, né? Duas equações aqui que colocam x e y um em função do outro. Essa circunferência de dentro é a circunferência com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E essa maior é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, ok? Então, se eu coloco, eu estou olhando só para os y positivos, se eu coloco y em função de x, eu teria que o y, o maior valor que o y assume é a raiz quadrada de 25 menos x quadrado, ok? E o menor valor que ele assume é a raiz quadrada 4 menos x ao quadrado. Então, de certa forma, calcular essa integral sobre a região B de cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, se eu uso as coordenadas,
retangulares, seria a integral. Bem, eu coloco fora aquele que é independente, então a integral de 0 a 5 da integral que vai de raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado do cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, bem, eu coloquei o y em função de x, então primeiro dy e aí depois dx. Tá certo? E aí eu teria que... Bem, observa que até o primeiro passo aqui, essa integral representa o que eu estou buscando, mas aí você observa que eu tenho que, em relação a y, integrar cosseno de uma constante, né, porque eu estou integrando em relação a y, de uma constante mais y ao quadrado, o que já é bem complicado, né? Então, a hora que você chega aqui, você imagina que provavelmente não é esse caminho. Integral de cosseno ao quadrado não é uma coisa, de cosseno de alguma coisa ao quadrado, não é uma integral simples, né? Então, o que que a gente... E aí foi a dica que eu dei, né, na quarta-feira, é que você pode fazer uma mudança de variável para essa integral ficar um pouco mais simples. Quando que a gente fazia mudança de variável no cálculo 1? Bem, lembra que existe no cálculo 1 a ideia de integral por substituição, né? Que era uma consequência da regra da cadeia. Por exemplo, quando a gente tinha algo como uma integral de C a D, de uma função do tipo 2x cosseno de x ao quadrado dx, né? Isso daqui é uma integral que a gente aprende a calcular por substituição no cálculo 1. E aí, qual que era a ideia, né? Quando a gente faz uma mudança, a gente pensa assim, olha, eu tenho o x ao quadrado aqui, aqui eu tenho o 2x dx. Então, se eu chamar u, e aí observa que é u de x, né? Se eu criar uma nova variável que depende do x, que é igual ao x ao quadrado, então eu sei que o du, ele pode ser calculado, bem, u está em função do x, então o du pode ser calculado em função do dx, e aí o du fica 2x dx, e aí eu faço aquela mudança de variável. Mas observa que quando eu faço isso, em uma integral que é definida, aí a minha nova integral tem que ser u de c, eu tenho que aplicar nos limites de integração, né? U de C até U de D, e aí sim do cosseno de U, nem precisa desse parênteses, cosseno de U, du. Bem, a gente só faz isso, aprende a calcular, aprende que definida é dessa forma, mas o que está realmente acontecendo aqui? O que está acontecendo é que eu estou fazendo uma mudança de variável. Eu estou saindo, a minha função, ela era uma função que a de x, era uma função assim, eu tinha x aqui, e aqui eu tinha o y, né, o f de x. E aí o que eu faço eu faço uma mudança de variável, onde a minha variável independente agora vai ser uma variável u, e aí eu vou ter uma nova função que agora depende de u de x, né? Então seria f de u de x. Eu faço essa mudança de variável, e com essa mudança de variável eu tenho que mudar aqui o diferencial. E é exatamente por isso que, bem, se eu estava integrando aqui sobre o intervalo CD, então agora, como eu fiz uma mudança de variável, eu estou numa nova região aqui, que é igual a u de C, u de D. E eu tenho algumas condições que são necessárias, né? As condições é que seja uma função, primeiro, diferenciável, porque eu vou derivar ela. Então ela tem que ser uma função de classe C1, porque ela tem que ser derivável e tem que ser contínua, para que eu possa integrar em relação a ela. Então, em geral, as que a gente trabalha lá são funções de classe C1, elas são deriváveis, as derivadas são contínuas, eu faço essa mudança e calculo de imediato. Só que lá a gente não entra muito no detalhe de que isso aqui é o teorema de mudança de variável para funções de uma, a gente só chama isso de integração por substituição.
E até os critérios para que essa mudança de variável seja permitida, a gente não fica cobrando muito, né? Geralmente eu coloco uma integral lá na lista para vocês calcularem e não vou pedir para vocês verificarem que a U é de classe C1, coisas desse tipo, que a gente está mais interessado se de fato vocês conseguem fazer a conta. Mas essa é a primeira versão da mudança de variável. O que a gente vai fazer é uma coisa análoga, só que agora, em vez de eu transformar um intervalo em um novo intervalo, eu vou transformar um subconjunto do R2 em um novo conjunto do R2 que seja mais simples de calcular. E aí, de fato, aqui, né, eu tinha o diferencial, o dx, e eu queria passar para o du, né? Eu tenho que mudar os diferenciais. Eu acho que agora, no cálculo 2, talvez já esteja um pouco mais evidente a importância do diferencial conversar com a integral, né? Ainda mais porque a gente calcula integrais inteiradas, então o que importa é qual que é o diferencial sobre o qual eu estou integrando. Então fica um pouco mais claro que isso aqui não é só um símbolo qualquer, ele tem uma importância. E aí eu tinha que fazer essa mudança na integral por substituição e eu tenho que fazer uma coisa análoga na mudança de variável para integrais duplas, né? E aí, bem, o que acontece? Então, o que eu estou dizendo é que para fazer a mudança, então vamos falar agora eu vou resolver aquela lá após fazer essa motivação aqui, né? Então, mudança de variáveis na integral dupla. Então é análogo, né? Lá eu estou falando de integrais definidas. Eu que quase perco a aula porque eu olhei. Foi mal. Aconteceu essa mudança por causa do feriado, né? E ele não tinha sido notificado no plano. Eu acabei falando isso na aula passada. Peço desculpas. Bem, a gente está falando de integrais definidas, né? E assim como lá no cálculo 1, quando eu fazia integral por substituição, eu tinha que trocar o intervalo AB pelo intervalo novo, dado pela substituição que eu estou fazendo, que vai acontecer algo semelhante. E qual que é a motivação, né? Em geral, eu estou querendo... Bem, aqui é o domínio da minha função, eu tenho aqui o x, tenho aqui o x e o y, eu quero integrar sobre uma determinada região aqui, tá? Então eu quero integrar sobre essa região aqui. E aí, bem, em geral, na região que eu estou querendo integrar, eu faço mudança de variável se é muito difícil. É o caso da questão 5 da lista passada, né? A região, quando você olha para a região de integração, parece muito complicado calcular de imediato aquela integral. Então a mudança de variável o objetivo, né, é encontrar uma nova região onde x, eu vou colocar agora uma função de u e v aqui, onde essa região seja levada nessa. Então, observe que é sobre essa região que eu quero integrar, né? Eu estou querendo integrar uma função f de xy dx dy sobre essa região aqui, que é uma região B aqui. E aí ela é uma região um pouco complicada. Então, o que eu vou tentar fazer é encontrar uma mudança de variável, u e v. Então eu quero pegar uma região aqui que seja um pouco mais bem comportada, vamos supor, não precisa necessariamente ser um retângulo, mas vamos supor que eu consigo um retângulo, tal que esse retângulo tem uma função φ de duas variáveis. Então tem uma função φ de u e v, que leva essa região amarela aqui nessa região B. Então eu quero uma forma de passar a integral daqui para uma integral nessa região que é mais bem comportada. Na verdade, a notação usual, como eu disse, é uma aplicação que vai daqui para cá, porque o que eu estou fazendo é compondo, tá? Eu tenho a minha função,
ela é de x e y, mas eu consigo colocar a região que está delimitada aqui em função de uma região u e v. Então, na verdade, aqui é φ de b, e aí eu tenho uma região bonitinha aqui, essa aqui é a b, e essa aqui é a região φ de b, porque a aplicação vai de lá para cá. Essa aplicação ela possui inversa. Deixa eu ver aqui. Professor, usar essa fórmula para resolver futuros exercícios e na prova também. Podemos usar? Ah, tá. Para mandar essa pergunta agora, acabei mandando isso aqui. Ah, tá bom. Pera, deixa eu ver. Pode sim, mas essa era só uma questão de revisão de integral, tá? Na lista usou essa fórmula, mas aquilo era só uma revisão, não vai cair uma integral de cálculo 1 na prova. Era só para vocês terem a curiosidade de ir lá e relembrar um pouco das técnicas de integração de cálculo 1 que a gente vai usar, mas não vai cair uma integral assim no cálculo 2, tá bem? Era uma revisão. É como aquela primeira parte do curso, né, que eu falei um pouco sobre funções vetoriais, e aí em algum momento você usa aquelas coisas, mas não tem uma questão especificamente de funções vetoriais. A integral do cálculo 1 é uma ferramenta para a gente, uma vez que eu calculo integrais duplas e triplas por integrais inteiradas, né? Mas se cair alguma integral dupla ou tripla que precise dessa expressão, pode usar sim. Tá, e aí, e essa é a região B, então eu quero mudar aqui para essa região que é melhor, né, mais bem comportada, só que aí a minha função já não vai ficar mais em x e y, né, a minha função vai ficar em 1 e v, então eu tenho que reescrever a função aqui, em x de uv, y de uv. E aí, bem, e o que acontece aqui, né? Tem que aparecer alguém, né? Porque eu não posso, se eu estou integrando em 1 e v, eu não posso ter dx dy, certo? Então a grande pergunta é o que muda aqui. Nas notas dos professores está um pouco mais justificado aonde vem a fórmula da mudança de variável, mas aqui eu vou apresentar para vocês a fórmula. Como eu não vou cobrar de vocês demonstrações e coisas desse tipo, não vou entrar muito no encontro simples, na demonstração da fórmula de mudança de variável. Mas lá nas notas dos professores está bem explicado. Isso aqui é basicamente a mudança. Bem, esse aqui é o meu elemento de área, né? Como eu tinha comentado com vocês, é o diferencial do elemento de área. E aí tem você usa produto interno, coisas assim, você consegue definir o novo. O que vai aparecer aqui é uma coisa que a gente chama de o jacobiano. Então, vai aparecer aqui delta φ de uv delta xy. Tem uma notação para isso que eu acho que não é exata. Deixa eu olhar na nota aqui para fazer a notação igual tá. Vai aparecer aqui tá ao contrário. Símbolo do jacobiano. Vai aparecer um determinante aqui, que eu já vou definir para vocês. Então vai ficar delta xy, quer dizer, derrom, né? Desculpa. Derrom xy, derrom uv, aplicado em u e v. Já vou definir quem que é isso para vocês, tá? Essa é o que acontece quando você faz essa mudança de variável. Esse camarada aqui, que vai ser chamado de jacobiano, eu já vou definir para vocês, ele faz o papel daquela... Observe que se eu volto aqui, ó, para fazer mudança de variável, eu precisava do du, né? Du é igual a isso, e aí eu conseguia mudar, né? Tinha alguma coisa que tinha que aparecer. Então, o papel dessa mudança é feito pelo aquele determinante, que é chamado de jacobiano. Eu já vou definir para vocês quem ele é. Então, acho que tem um espaço aqui. Vamos fazer por aqui mesmo. Então, essa vai ser a fórmula que a gente vai usar para calcular, mas o que vem a ser esse jacobiano, né?
Jacobiano é em função do matemático que desenvolveu essa teoria, chamado Jacob, mas o que importa é quem é isso, né? Isso aqui é um determinante de uma matriz que a gente precisa definir quem é. Essa função φ, que faz a mudança de variável, para a gente, ela tem que ser de classe C1. O que é ser uma função de classe C1? Significa que ela possui derivadas parciais, as suas derivadas parciais são contínuas, tá bem? E aí, já que ela possui as derivadas parciais, tanto em relação a x como em relação a y, eu posso definir uma matriz, que é a seguinte matriz, tá? Eu vou definir a matriz, vamos lá. É a derivada parcial de φ. Espera aí, só um minuto. Eu tenho que colocar nas coordenadas, né? Vamos escrever da seguinte forma. A minha φ de UV, o que ela é, né? Ela, para cada ponto aqui desse plano U e V, ela associa um ponto aqui. Então, na verdade, eu tenho uma função x de U e V, ok? E eu tenho uma função y de U e V. Então, na verdade, são duas funções de duas variáveis, tá? Essa é uma função que a gente não estudou o cálculo diferencial delas. Observe que ela é uma função que vai de R2 em R2. A gente não calculou derivada, nem coisa desse tipo, mas é mais ou menos aqui pelo jacobiano que passa essa derivada. Mas a gente vai precisar, pelo menos, para fazer mudança de variável. Então, ela é uma função que leva um ponto do R2 no R2. Então, eu tenho x como uma função de duas variáveis e y como uma função de duas variáveis. Logo, eu posso calcular as derivadas parciais de x em relação a u em relação a v e de y em relação a u em relação a v. Então, isso é feito da seguinte maneira. Esse jacobiano aqui está muito pequeno. Eu vou ir para o lado de lá, eu vou reescrever essa φ desse jeito, só para eu poder usar o quadro todo. Bem, eu disse que a φ é uma função que vai de um B, né, que é um subconjunto do R2, no R2, tá bem? E bem, a gente viu que a imagem é aquele conjunto lá que eu desenhei. Então ela pega um par ordenado aqui, U e V, e a ele associa um ponto x de U e V e y de U e V, tá bem? E essa função é de classe C1. O que significa que essas duas funções, quando eu digo que é uma função de um subconjunto do R2 no R2 é de classe C1, significa que essa função de duas variáveis é de classe C1 e essa também é de classe C1, e elas serem de classe C1 significa que as derivadas parciais dessa primeira função de duas variáveis existe são contínuas, e as derivadas parciais dessa segunda função de duas variáveis existe são contínuas. Então eu posso calcular a derivada parcial dessa em relação a u em relação a v, a derivada parcial dessa em relação a u em relação a v, e essas derivadas ainda vão ser contínuas. E aí, quem que é o jacobiano? O jacobiano, que a gente denota por... Essa barra é aquela barra de determinante, tá? O jacobiano de x é aquela notação de lá. X de drom x, drom y, drom u e v. Eu estou misturando, só para ficar igualzinho. É porque tem uns livros que fazem diferente a notação. Tem uns que usa só um j de u e v, então... Mas eu vou fazer igual está nas notas dos professores, tá? Então, de u e v. Isso é definido, tá? Bem, tem uma justificativa, mas para a gente é a definição, como sendo o determinante da matriz dada pela derivada parcial de x em relação... Isso aqui é calculado em um ponto, tá? Em um ponto U0, V0, tá? Para cada ponto existe um jacobiano. A derivada parcial de x em relação a u calculada em U0, V0. A derivada parcial de x em relação a v calculada em U0, V0.
derivada parcial de y em relação a u em u0 v0 e a derivada do y em relação a v em u0 v0. Uma coisa muito comum, tá, pessoal? Tem que tomar um cuidado. Coisa muito comum é esquecer se na coluna é em relação a x ou se na coluna é em relação a u, né? Ou seja, a primeira coluna são as derivadas parciais da x, a segunda coluna as derivadas parciais da y. Quando eu falar de integrais triplas, a terceira coluna vai ser a derivada parcial em relação a z. E aí você vai em ordem das variáveis crescentes. Então, derivada parcial da x em relação à primeira variável, derivada parcial da x em relação à segunda variável. Se tivesse uma terceira, teria a derivada parcial da x em relação a essa terceira e assim por diante. Isso dá um determinante, e é esse determinante que aparece lá na integral. E aí vamos calcular, vamos agora de fato resolver a questão 5 usando a mudança de variável. Então eu vou reescrever lá a nossa região. E aí a gente vai fazer uma mudança de variável adequada para que isso fique mais simples. Lembrando que a região de integração da questão 5 era uma região delimitada por dois semicírculos de centro na origem, um de raio 2 e o outro de raio 5. Então era essa região aqui. Então aqui é 5. Então era essa região. Complicada quando você tenta integrar fazendo aquilo lá que eu fiz no começo. Ela poderia ser resolvida por coordenadas polares? Poderia. A questão 5, pessoal, da lista, ela é sempre uma questão que remete ao conteúdo adiantado. O objetivo é que vocês deem uma adiantada no conteúdo, que será o primeiro conteúdo da próxima aula, para vocês estudarem um pouco, lerem e procurarem os monitores para tirar dúvidas em relação a isso. Ela podia ser feita em coordenadas polares. Na verdade, esse era o objetivo dela. Se você observar a lista dessa semana, a última questão, que é a questão 5, eu faço por linhas esse determinante. Se você colocar aqui, isso aqui vem para cá. Se você colocar o dx para cá, o dy vem para cá. Não vai mudar, né? O determinante vai dar o mesmo, né? Porque vai ficar esse, continua sendo esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Porque você colocou o x aqui, você só trocou aqui. Não vai mudar, não. Mas bem, a definição dele é essa, mas não está errado não. Pode ser definido por linhas ou por colunas, isso é uma coisa de álgebra linear. Tá, só voltando, a ideia é que vocês resolvessem usando o mesmo conteúdo. Se você observar a lista dessa semana, a última questão é uma integral tripla. E com certeza não dá para resolver uma integral tripla usando, quer dizer, a integral tripla se resolve por integrais inteiradas, então você pode reduzir a uma integral dupla, e a integral dupla você reduz a uma integral simples. Então, teoricamente, tudo você está resolvendo com integral de cálculo 1. Mas é um conteúdo posterior, então podia sim, e era a ideia, a forma mais simples, tá? Fazer aquela integral sem coordenadas polares era muito difícil. E não era o objetivo da lista. Tá, qual que é a mudança, né? O que é coordenadas polares que o colega disse aí, e que eu esperava que vocês dessem uma olhada, uma curiada, perguntassem aos monitores e coisas desse tipo. Inclusive, na aula passada eu dei uma dica de como fazer, antes do final do período da lista. É que em vez de você delimitar essa região em relação às coordenadas retangulares, você pode pensar o seguinte. Existe uma forma de você ver os pontos do plano que a gente chama de coordenadas polares. Que significa o seguinte. Você pega qualquer ponto do plano, pega o x e o y. Quando você pega um ponto aqui, bem, o que é as coordenadas retangulares, né? É uma forma de você localizar esse ponto. Porque quando você fala que esse ponto está, sei lá, num x0 e num y0, o modelo cartesiano garante que esse ponto é único, né? Eu falo para você, olha, o ponto do plano na 2, 5.
Então esse ponto 2,5 está completamente determinado, né? Não vai ter nenhuma ambiguidade de quem que é o ponto 2,5. É o ponto cuja coordenada a abscissa é 2 e a ordenada é 5, totalmente delimitado. Mas existe uma outra forma de você identificar todos os pontos do plano, que são as coordenadas polares. As coordenadas polares elas são muito úteis quando você está trabalhando com funções trigonométricas e com regiões circulares. O que é as coordenadas polares? Em vez de você fazer a identificação via abscissa e ordenada, você pega um ponto qualquer, aí você observa que esse ponto ele tem uma distância à origem, né? Então existe alguma distância aqui dele à origem. Todo ponto tem uma distância à origem, você sabe calcular, teorema de Pitágoras. Então existe uma distância aqui à origem, que é um ρ. A gente geralmente chama de essa letra grega ρ, que é o R grego, né, que vem de raio. E aí, bem, quando eu falo para você, olha, o ponto do plano que eu estou considerando, ele tem uma distância à origem ρ0, 5, por exemplo. Aí você vai falar assim, não, mas aí não é suficiente para eu identificar esse ponto, porque tem toda uma circunferência que satisfaz aí a essa condição, né? Uma distância 5, por exemplo, da origem. Então você fala assim, ó, a distância à origem é 5, você teria uma infinidade de pontos, que são todos os pontos na circunferência de centro na origem em raio 5. Mas eu falo para você, olha, mas o ângulo que o segmento de reta que vai da origem até o ponto que eu estou dando faz com o eixo x ou com o semi-eixo positivo do x é um θ. É um θ. E esse θ eu fixo que esse θ ele é maior ou igual a 0 e menor do que 2π. Tem que ser um dos dois tem que ser aberto, tá? Porque senão dá problema na identificação dos pontos aqui, tá? Ou ele é 0 ou ele é 2π. Então tem que ser aberto ou aqui ou aqui. Então tá, eu falo para você, olha, mas o ângulo que esse segmento faz com o semi-eixo que vai da origem para o x positivo é θ. Aí acabou, aí esse ponto está unicamente determinado. Não existem dois pontos do plano com essa mesma distância à origem formando esse mesmo ângulo. Então esse ponto aqui é o ponto P. Então essa é uma forma de você identificar todos os pontos do plano diferente das coordenadas retangulares. E você consegue fazer uma mudança de variável de um para o outro. Qual que é ela? Isso é dado via trigonometria, né? Se você quer passar de uma coordenada para outra, se você quer encontrar o x e o y, eu te dei ρ e θ. Se você quer encontrar o x e o y, aí você usa trigonometria. O x é o cateto adjacente ao ângulo, né? Então ele vai ser ρ cosseno de θ e y vai ser ρ seno de θ. Ou seja, eu consigo colocar o x e o y em função de duas novas coordenadas, que é ρ e θ. E aí eu consigo ir de um para o outro. Dá para voltar também, né? Se eu falo, bem, eu te deu o x e o y, aí você quer encontrar o ρ e o θ, também é possível. A gente quase não faz isso, mas eu vou deixar aqui só como curiosidade. Em geral, você vai das retangulares para as polares, mas dá para voltar. Se você quer o ρ em função de x e y, bem, aí é Pitágoras, tá bem? Então, o ρ em função de x e y é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, teorema de Pitágoras. E o θ tem várias formas, tá? É basicamente as funções arco, tá? Não entendi essa parte aí. Vou voltar, pera aí. Vamos lá. O que eu estou querendo fazer é mudar as coordenadas do plano. Em vez de usar as coordenadas retangulares clássicas, aquela do plano cartesiano que a gente sempre usa, que é o x, um ponto do plano é um par ordenado x e y. Eu estou querendo passar para um outro tipo de coordenada. Eu quero,
Porque o que é coordenadas, né? É como se a gente pensa no planeta, se eu falar assim, olha, um ponto que está a latitude tanto e longitude tanto. Então você sabe identificar exatamente quem é esse ponto. Então isso é um sistema de coordenadas. Eu te dou algum conjunto de dados e você consegue identificar esse ponto unicamente. O que eu estou dizendo é, se você pega qualquer ponto de um plano, e você traça lá dois eixos perpendiculares e define isso aqui como sendo a origem, isso aqui é a origem, o 0, 0, por exemplo, aí que em coordenadas polares seria o 0, 0 também, porque é 0 no ρ e 0 no θ. E aí eu te dou um ponto qualquer, um ponto P, eu marquei esse ponto aqui. Bem, se fossem coordenadas retangulares, para você identificar esse ponto, você procuraria quem que é o x e quem que é o y. Mas eu quero fazer isso de outra forma. Como é que eu quero fazer isso? Um ponto qualquer do plano, ele está a alguma distância da origem, né? Pensando assim, eu posso vir e medir uma distância desse ponto à origem. Todos os pontos do plano, quando eu coloco um sistema de medida no plano, eles estão a alguma distância do plano, ok? A essa distância eu chamo de ρ. Até aí tudo bem, né? Até aí tranquilo? Entendeu? Que, bem, todos os pontos eu consigo identificar uma distância até a origem. Tudo bem até aí? Bem, aí além disso, bem, quando eu fixo qual que é a distância à origem, isso não é suficiente para identificar o ponto. Porque, como eu disse, né, se eu falar assim, ó, a distância até a origem é 5. Aí você vai me falar assim, não, mas há uma distância 5 da origem, tem toda uma circunferência, que é os pontos do plano que estão à distância 5 da origem, que satisfaz. Então ainda não está um sistema realmente de medida, quer dizer, de coordenadas. Então eu preciso colocar uma nova informação. Essa nova informação é um θ. Eu pego esse segmento aqui, esse semi-eixo, né, essa semi-reta aqui, e eu olho qual que é o ângulo que o segmento que vai da origem até o ponto que eu te dei forma com essa semi-reta. É um θ. E agora o ponto está unicamente identificado. Mas a questão é, de certa forma, eu preciso ir de uma coordenada para outra. Se eu falo para você, olha, o ponto que eu estou é um ponto que está a uma distância ρ da origem e o ângulo que forma com essa semi-reta aqui é θ. Aí você fala assim, ah não, mas eu estou trabalhando em coordenadas retangulares, então você precisa recuperar. Como que você recupera o x se eu só te dou o ρ e o θ? Bem, o x ele é dado por essa expressão, isso vem desse triângulo retângulo bem aqui, ó. É um pouco de trigonometria aplicada a esse triângulo retângulo. Bem, aqui é um ângulo reto. Então, se você quer saber quem que é o x é o cateto adjacente. Então, bem, por trigonometria, cosseno é a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas a hipotenusa vale ρ. Então, aqui você tem o cateto adjacente. Por trigonometria, você também consegue recuperar o y. Entendeu, Anderson? Então essa é a forma de eu recuperar o x e o y, e agora eu vou falar como é que eu recupero se eu quisesse fazer o contrário, né? Voltar as coordenadas. Bem, agora se em vez de dar o ρ e o θ, eu dou x e y, e eu quero encontrar o ρ e o θ, eu também posso fazer isso da seguinte forma. O ρ eu obtenho via teorema de Pitágoras, bem, aqui é x, aqui é y, né? Todo mundo sabe que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Até Mamonas Assassinas lembrava disso. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada disso, tá bem? Eu falo Mamonas Assassinas, não é da época de vocês mais, né? Acho que vocês nem sabem mais quem é. Aí tudo bem. E o θ tem algumas formas de vocês obterem. Uma delas é via arco seno, arco cosseno, ou arco tangente, né? Se eu te dei o x e o y, o mais fácil é usar o arco, cuja tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, y sobre x. Okay? Então é assim que você recupera o θ. É o arco cujo a tangente é y sobre x, se o x for diferente de zero, né? Agora, se o x for igual a zero, aí o θ é... tá. Aí isso aqui para x diferente de zero. Aí se o x for igual a zero, você está na parte superior, na parte inferior. Na parte superior o θ
é π sobre 2, na parte de baixo é π mais π sobre 2, 3π sobre 2, tá? Então, só essas duas considerações aí. Sabemos sim. Mônica é good night. Ah, Mamonas Assassinas é muito bom. Na verdade, não é bem da minha época também, mas eu ouvi bastante, somente na adolescência. Então eu gosto bastante. Certo, então essa é a forma de mudar as coordenadas. Então vamos juntar essas duas coisas e vamos resolver aí aquela questão 5. Não precisava fazer toda essa teoria, estou já justificando para vocês. Essa é a forma de resolver integrais por coordenadas polares. Então o que acontece? O nosso problema, vou desenhar pela última vez e agora eu vou realmente resolver. Eu queria integrar sobre essa região aqui, que vai de 2 a 5, 2 a 5. Observe que quando eu peguei essa região aqui em coordenadas retangulares ficou bem complicado, só que tem uma forma bem mais fácil de ver ela, que é o seguinte. Esses pontos que estão nessa região, eles são pontos onde o ângulo, qualquer ponto aqui, o ângulo que ele forma com esse semi-eixo aqui, o θ, sempre vai variar entre o 0 e o π sobre 2. Tá certo? Eu estou trabalhando só nesse primeiro quadrante, que lá eu falei primeiro octante por causa do R3, tá? Então, ele é menor ou igual a π sobre 2 e maior ou igual a 0. Tá, e aí, e o ρ, né? Bem, um ponto que está aqui, a distância dele a essa origem é sempre maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Então, o ρ agora é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. E aí, bem, observa que isso aqui é um retângulo, tá bem? Significa que essa região, se eu pego essa função, se eu pego a função φ de u e v, que é dada por... Bem, o x vai ser... o i v não, né? Agora já vamos colocar nas coordenadas que eu estou usando. Aqui é o ρ e aqui é o θ, tá? Então, se eu pego a função φ de ρ e θ, que é dada por... Bem, o x é ρ cosseno de θ. E o y é ρ seno de θ. Então, desde que esse seja o domínio da minha função, então eu estou com ρ variando aqui de 2 a 5. Então, eu tenho 2 aqui e o 5. E o θ está variando de 0 a π sobre 2. Então, aqui eu tenho π sobre 2. Então, vem aqui. E tudo, né? Esse pedaço aqui, ó. O que eu estou dizendo é que essa função φ, que é a função da mudança de variável para coordenadas polares, ela transforma esse retângulo, bem mais bonitinho, nessa região. E é claro que integrar aqui é muito mais fácil que integrar aqui. Então, eu uso aquela expressão que eu falei para vocês. Então, essa aqui vai ser a minha região, que aqui eu vou chamar de R, porque é um retângulo. Então, eu tenho R. Essa função φ leva R nessa região. Então, essa região aqui é φ de R. Ok? Φ de R significa que quando eu aplico essa função nesse retângulo, eu tenho essa região aqui que eu queria delimitar. E aí eu escrevo a minha integral com mudança de variável. A integral sobre essa região φ de R da minha função, que era cosseno de x² mais y² dx dy, pelo teorema de mudança de variável, é a integral sobre R, ou seja, eu posso integrar sobre essa região, que é mais simples. Aí tá, aí eu faço a mudança, mas se eu, assim como na mudança de variável lá na integral do cálculo 1, quando eu faço mudança de variável, eu não fico com x e y. Isso é um erro muito comum no cálculo 1, de eu mudar, às vezes eu mudo a variável aqui, mas deixo dx, essas coisas. E agora no cálculo 2 vocês já entenderam que faz muita diferença, porque esse diferencial é o símbolo de integração sobre o qual eu estou integrando. Então vai ficar cosseno de x², mais x² na minha nova coordenada. Então vai ficar... E observe que esse quadrado não está aqui à toa, né? Está aqui
x quadrado vai ficar ρ cosseno ao quadrado, depois o y quadrado vai ficar ρ seno ao quadrado. Questões de lista são feitas para dar certo, né? Então vai ficar ρ ao quadrado, em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Já vou colocar direto aqui ρ ao quadrado, tá? Se alguém não entendeu porque que virou ρ ao quadrado, eu repito, mas é porque esses quadrados estão aí para usar a identidade trigonométrica. E aqui tem que aparecer, bem, aquele determinante, né? dρ de x e y, dρ de u e v, o jacobiano, né? U e v. Em u e v. Que a gente já vai calcular, tá? E aí, quando eu calculo esse, coloco aqui, aqui aparece, e aqui não é UV mais, tem que ser nas coordenadas que a gente está usando, né? Desculpa. dρ x e y, é porque eu não estou usando u e v, né? Eu estou usando ρ e θ. Em ρ e θ, dρ dθ. Então vamos calcular quem que é esse daqui. Vou calcular aqui para a gente terminar aqui mesmo. Essa integral fica bem simplesinha, tá? Bem, quem que é esse jacobiano aí? Então, a notação do jacobiano é essa, mas aqui eu vou usar só um j de uv, só para ganhar espaço, tá? Então, jacobiano de θ e ρ. ρ e θ. Então, o jacobiano é o determinante da seguinte matriz. Derivada de x em relação a ρ. Então, derivada de x. Eu estou querendo economizar muito espaço, eu vou acabar confundindo vocês. Vou lá para outro quadro e faço detalhado. Tem alguma coisa que surgiu aí? Professor, o senhor poderia recomendar alguma bibliografia que apresenta alguma justificativa para o jacobiano no nível de graduação? Pessoal, um livro, acho que alguém já até percebeu isso, um livro que justifica bastante, eu sei que alguns alunos já olharam porque me enviaram mensagens naquele questionário de avaliação. Um livro que faz essas observações de uma forma bem detalhada, que justifica mais as passagens, é um livro de cálculo do Guidorizzi. O Guidorizzi tem 4 livros de cálculo e geralmente são livros bem mais focados na parte de justificar e tudo mais. O Guidorizzi é um matemático, então ele escreveu um livro que, assim, o que dava para justificar a nível de graduação, ele tenta justificar. Só que os livros do Guidorizzi são meio Não, eu falando isso em uma aula gravada, né? É um pouco diferente da forma usual que a gente aplica o cálculo. O cálculo 2 dele é um pouco diferente. Então, eu não sei se essa justificativa vai estar no livro 2 ou no livro 3 dele, porque eles têm 4 livros e aí também faz uma parte de EDO. Então, é a forma com que o curso de cálculo sobre o qual ele escreveu o livro anda, tá? Mas é um livro muito bom, que eu super recomendo, e ele faz uma linguagem que dá para alunos de graduação entender, mas são demonstrações, né? Então é abstrato, assim, tem muitos alunos que não gostam muito, somente num primeiro contato com cálculo 1 e com cálculo 2 de tantas demonstrações. Por isso o livro é mais usado geralmente na matemática, em cursos que vão se focar um pouco mais na demonstração. Mas é clássico, é de um professor brasileiro e muito bom, é um livro que eu super recomendo e tem essas justificativas bem detalhadas. Os exercícios às vezes é um pouco difícil, mas é uma ótima leitura. Então vamos lá ao jacobiano. E assim, eu sou fã do livro, então se ficar gravado, estou fazendo uma merchandising aí pro livro. Eu gosto muito, mas o livro do Sturge também é muito bom e também eu gosto bastante. Foca para um curso de engenharia, eu considero o livro do Sturge a melhor escolha. Exatamente por ir um pouco mais direto ao cálculo. Então vamos lá. dρ, eu quero calcular o jacobiano, né? Então, eu quero calcular o jacobiano de x e y, u e v, θ e ρ e θ, no ponto ρ e θ. É isso que eu quero calcular, né? Bem, o que é isso? Pela definição, é a derivada parcial de x em relação a ρ, derivada parcial de y de x em relação a θ, derivada parcial, isso aqui vocês já conhecem, né? Ele apareceu em um outro momento, quando eu falei para você, na prova eu dei uma motivada em calcular esse tipo de mudança de variável.
Sem falar ainda que eu usaria nas integrais. Derivada parcial de y em relação a ρ e a derivada parcial de x em relação a θ. Aqui acontece um outro erro bem comum, pessoal, que geralmente os professores, eu, e em geral quando você vai assistir uma aula gravada ou você está em sala, o professor escreve dessa forma, né? Porque fica muito grande a expressão se eu vou colocar derivada parcial de x em relação a ρ calculada em ρ e θ, essas coisas. E aí às vezes acontece o problema do aluno calcular a derivada e não colocar no ponto, né, que é o ρ e θ usando as substituições necessárias. Então isso é importante. Isso aqui é calculado, aplicado num ponto ρ e θ, por isso que é essa a notação mais usual. Então vamos lá calcular. Lembrando que x, só deixar aqui no cantinho, x é ρ cosseno θ, y é ρ seno θ. Então, quando eu derivo em relação a ρ, bem, o cosseno se comporta como o θ se comporta como uma constante, fica cosseno de θ. E aí embaixo, quando eu derivo em relação a θ, seno em relação a θ dá cosseno, então vai ficar ρ cosseno θ. Aqui o y em relação a ρ fica seno de θ. E deixa eu ver se eu não fiz nada errado, peraí. E o x, o y em relação a θ. Y em relação a... tá errado aqui, né? A gente olha o que tem que dar e vê que tá errado. O x em relação a θ é menos ρ seno de θ. Senão não vai funcionar, né? E aqui o y em relação a θ, aí sim, é ρ cosseno de θ. A gente tem que fazer dar certo, né? Tô brincando, é assim mesmo, tá, pessoal? É a definição, eu que estava escrevendo errado. Então, aí quando você faz a conta, fica... É um determinante, tá? Determinante de matriz 2 por 2, essa menos essa. Todo mundo sabe calcular determinante, né? Cosseno, a linha de uma matriz 2 por 2, produto da linha principal menos produto da linha secundária, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, feito para dar certo, né? Ρ cosseno ao quadrado de θ, aí fica menos essa, mas aqui tem um menos, então fica mais ρ seno ao quadrado de θ, coloca o ρ em evidência, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, fica ρ. Então aquele jacobiano é simplesmente o ρ, e aí eu posso voltar para a integral, vou voltar lá para aproveitar o quadro, fiz a continha ali, deixa um pouquinho lá só para eles acompanharem que eu vou... Alguma dúvida até aqui eu posso continuar? Estou tomando... Tá tranquilo até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida no que eu fiz para trás? Tudo certo? Bem, então eu vou fazer a integral. Venho para cá. E aí, como eu disse, né, feito para dar certo, isso daqui a gente acabou de calcular, isso é ρ. Então, isso daqui é igual a integral sobre R. Eu já vou descrever quem que é o R, né? Posso colocar direto aqui. O R para a gente é esse retângulo, tá? Então, se eu começar aqui, isso vai ser, em θ eu vario de 0 a π sobre 2. Então, é a integral de 0 a π sobre 2, desculpa. π sobre 2, da integral em ρ eu vario de 2 a 5. De 2 a 5, do cosseno de ρ ao quadrado jacobiano, então tem um ρ que aparece aqui, de ρ de θ. E aqui, pessoal, é muito importante, aí se vocês lembrarem, é muito importante lembrar aquele corolário que eu falei para vocês do teorema de Fubini, que quando você consegue escrever a sua função como uma parte que está em ρ, quer dizer, uma parte que está em uma variável, vezes uma parte está na outra variável, sem ter... assim, ó, deixa eu escrever, é sempre mais fácil do que falar, né? Se você tem a integral de uma função que é g de x, h de y,
dx dy, então um corolário do teorema de Fubini diz que você pode calcular a integral da g de x, aqui tem um a e um b aqui, um c e um d aqui. Então você pode integrar essa aqui de a até b, dx, e fazer o produto disso por CAD h de y dy. Isso ajuda muito em mudanças de coordenadas, tá? Isso vai ajudar aqui em coordenadas polares e no próximo ciclo em coordenadas esféricas e cilíndricas. Ajuda demais, porque observe que aqui eu só tenho ρ, né? Então nem preciso fazer aquele... Já está fácil de resolver, mas dá para ficar mais fácil se você escrever que isso é simplesmente... Isso aqui só depende de ρ, então eu separo. O que depende só de θ é 1. Então essa é a integral de 0 a 2π dθ, essa aqui é imediata, né? Vezes a integral de 2 a 5 do cosseno de ρ ao quadrado, ρ de ρ. Essa aqui você faz por substituição, não vou fazer essa continha, tá, pessoal? Vocês conferem lá, vocês já até fizeram, inclusive, e o gabarito já está lá. Eu só queria usar ela para motivar a mudança. Essa daqui você faz por substituição, chama isso aqui de U, então o du vai ficar 2ρ de ρ, aí você divide por 2 para compensar, integra essa daqui é a integral de θ de 0 a 2π, de π sobre 2. De 0 a π sobre 2, então essa aqui dá π sobre 2 vezes o que tiver aqui, tá? E aí vocês resolvem, tá? É assim, e isso motiva eu vou fazer mais um, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Então, eu vou colocar lá no quadro qual que é a expressão dessa geral, né, dessa mudança de variável para coordenadas polares, mas na verdade observe que vocês aprenderam a fazer mais do que simplesmente coordenadas polares, tá? Sempre que você faz uma mudança de variável, você aprendeu qual que é a forma. Então, tem duas informações muito importantes na aula de hoje. A primeira é uma que é genérica, você pode usar até em outros tipos de mudanças de variável. Sempre que fica mais fácil, né? Então, se você tem uma função φ que vai de um conjunto, e o conjunto nem precisa ser um retângulo também, pode ser um conjunto qualquer, que vai de um conjunto B do R2 em R2. Aí você tem aqui um UIV, e esse UIV é elevado em x de UV, y de UV, e essa U de classe C1, então, bem, integrar uma função f de x e y sobre a imagem de B, sobre φ de B, a mudança de variável é para lá, tá? Então é aqui que aparece o φ de B. Integrar a f de x e y na imagem desse conjunto, ou seja, todos os pontos daqui são levados aqui, fazer isso dx dy, desde que essa função seja de classe C1 e seja uma objeção, é equivalente a integrar sobre B a função f x de uv y de uv, que multiplica o jacobiano, então o jacobiano dx dy u e v num ponto u e v, esse é o determinante que a gente calculou, du dv. Então essa é a forma da mudança de variável para integrais duplas. Então essa aqui é a mudança de variáveis. Geral, tá? Isso vale para qualquer mudança de variável, desde que cumpra essas condições. Se classe C1, objeção, mudança de variáveis. Em uma integral dupla, mas está evidente aí na descrição. E o caso das coordenadas polares, que é mais simples, quer dizer, é um caso particular, né? Então naturalmente é mais simples. Se você faz uma mudança, se a φ, então o que é o caso das coordenadas polares, né? As coordenadas polares,
ela vai fazer o seguinte. Você tem φ indo de um B do R2 em R2, e essa x e y está bem específica, né? Aqui você tem um ρ e um θ, ok? Esse θ sempre tem que estar, esse θ é limitado, tá? Ele sempre tem que estar maior ou igual a zero, e eu vou escrever isso na frente. O θ tem que ser maior ou igual a zero e menor do que 2π, o ρ tem que ser maior do que zero, porque é um raio, tá? Então ele é maior ou igual a zero, pode ser zero, mas não pode ser negativo, porque ele é uma distância nunca é negativa. Então não é nem no R2, para ficar mais claro eu posso fazer assim, tá? Esse conjunto aqui, ele tem que estar contido. Bem, o ρ é maior do que zero, maior ou igual a zero, então ele está nesse conjunto. E o θ, esse aqui é o cartesiano, tá? E o θ vai de 0 até 2π, aberto em 2π para não ter problema de identificação. É claro que um ponto só integral não faz diferença, tá? Se eu fechar aqui ainda funciona, mas tem que ser função, tá? Isso daqui no R2, que leva um par ρ θ em as funções x e y de ρ e θ estão bem definidas, que é ρ cosseno de θ, ρ seno de θ. Então observe que é só um caso particular, tá? Aqui era x de u e v. Aqui o x de ρ e θ é ρ cosseno θ e o y de ρ e θ é ρ seno θ. Então nessas condições a mudança de variável fica dessa forma que a gente acabou de usar. A integral sobre φ de b então, esse caso especial, a integral sobre φ de b de f de xy dx dy fica simplesmente a integral sobre essa região, que como a gente viu em geral eu consigo recair em retângulos, que é muito bom. Não precisa ser retângulos, mas em geral a gente consegue, de f de x de ρ e θ. Então já vou colocar direto aqui também, talvez fique mais fácil para vocês memorizarem, lembrando que é f de ρ cosseno θ, então eu preciso trocar o x por ρ cosseno θ, o y por ρ seno de θ. O jacobiano a gente já calculou e ele sempre vai ser, não precisa calcular sempre, ele é sempre ρ. O jacobiano dessa mudança específica de coordenadas, que é a coordenada polar, ele é sempre ρ, é bem simples, dρ dθ. E lembrando que você pode usar, sempre que o que você obtém aqui no meio se escreve como produto de coisas em ρ e θ, você pode usar aquele corolário. Então essa aqui é a forma geral. São 4 horas, geralmente vai ser uma área retangular, em geral porque se não for uma área retangular também, em geral não dá para resolver, então quase sempre vai ser uma área retangular, tá? Pela forma com que é feito, porque geralmente a gente usa coordenadas polares para áreas que são circulares, e áreas circulares as coordenadas polares transformam em retângulos, é basicamente por isso que em geral é um retângulo, não precisa ser, mas em geral é porque a gente geralmente usa essas coordenadas para calcular integrais sobre regiões igual àquela, sei lá, uma região assim, por exemplo. Então você tem uma que é um caso mais geral do que aquele, né? Então, às vezes você quer integrar aqui, às vezes você quer integrar de fato numa circunferência. Então, são casos. Quando a gente passa para coordenadas polares, em geral são coisas desse tipo. E aí, isso aqui vai ser sempre transformado em um retângulo. Se você quer integrar sobre toda a circunferência, ela também se transforma em um retângulo. Bem, isso não parece uma circunferência, mas era para ser. E as coordenadas polares vai transformar ela em um retângulo. Então, em geral, sim. Em geral, essa daqui é um retângulo. Facilita bastante. Tá bem? Deixa eu ver. Professor, pode mostrar um exemplo de mudança de variável que não seja das coordenadas polares? Posso sim fazer um exemplozinho com vocês?
Então, essas são as polares. Vou pegar um exemplo aqui. Fazer uma integral que seja só mudança de variável e não seja as coordenadas polares. Vou pegar um exemplo aqui. Pegar um exemplo das notas dos professores, porque integral, pessoal, derivar já dá um pouco de trabalho quando você fica tirando da cachola na hora. Integrar é pior, tá? Se você inventar muito, a gente passa 3 dias aqui e não sai. Então, esse negócio de fazer ao vivo com integração não dá muito certo, não. Nem com derivada parcial estava dando, imagina com integração. Então, vamos pegar um exemplo aqui, só para justificar. Considere essa integral aqui. Então, um exemplo. É integral sobre uma região B, que eu vou dizer quem que é, do cosseno de x menos y, seno de x mais y, dx dy, e um trapézio, tá? Ele é o trapézio dado por 1 menor ou igual a x mais y, que é menor ou igual a 2. O x é maior ou igual a 0 e o y é maior ou igual a 0. Uma das dificuldades, pessoal, de integração, integral dupla, é de fato você identificar as regiões, identificar as melhores substituições, tá? Não é... Parece que essa segunda metade do curso é mais fácil, mas na hora que você pega mesmo para resolver, você vê que é difícil, assim. Na primeira parte do curso tinha muita informação, né? Toda aula estava definindo umas coisas novas e tal. E agora a gente já está indo para o segundo ciclo ainda falando de integrais duplas, as coisas são relativamente semelhantes, mas as contas são mais complicadas do que as contas de derivação. Então, por exemplo, essa região aqui, né? Quando você tenta identificar quem que é de fato essa região, você vai observar o seguinte, né? Quem é isso? X mais Y é maior ou igual a 1. Então, como é que você faria, né? Se x mais y fosse igual a 1, isso dá uma reta. Essa reta tem inclinação negativa aqui, né? Então, observa, né? Eu vou olhar primeiro para esse lado aqui. X mais y igual a 1. Se x mais y é igual a 1, então y é igual a menos x mais 1. Quando x é 0, eu estou aqui no 1. Quando x é 1, eu estou no 0, então ele passa aqui. Ok? E aí o outro dá uma outra... x mais y igual a 2, dá uma outra região aqui, uma outra reta aqui. Que aqui, bem, aqui era o 1, aqui é o 2, aqui é o 1, aqui é o 2. E aí é o x maior do que 0, o y maior ou igual a 0, então é esse trapézio, tá? Ok, eu quero calcular aquela integral sobre esse trapézio. E aí tem algumas formas, né? Você poderia tentar colocar o y em função do x, coisas desse tipo, mas a integral é complicada, tem um cosseno sobre seno aí e tal. Então, beleza. Eu vou fazer uma mudança de variável para deixar essa integral mais fácil. Dá para fazer direto? Provavelmente dá, tá? Mas daria trabalho. Então, a ideia é tentar encontrar uma forma um pouquinho mais simples. Qual que vai ser ela? Eu vou fazer uma mudança de variável, que nesse caso é uma mudança de variável linear, tá? Eu vou chamar x menos y de u. Por quê? Porque eu prefiro, bem, eu já tenho um cosseno de alguma coisa, tá? Se eu ficar com cosseno de uma função, fica parecendo assim, né? Mas como é que eu vou saber qual substituição fazer, qual que é a melhor substituição? Em geral, composições são muito difíceis de integrar, tá? Principalmente se já era difícil de integrar composição lá no cálculo 1, que era só uma variável, imagina aqui que eu estou compondo uma função com uma função de duas variáveis. Então é muito complicado. Então uma tentativa natural é transformar o que está aqui dentro do cosseno em uma nova variável, porque cosseno de u eu sei calcular,
e seno de V eu sei calcular. Então essa é que é a motivação, tá? Não é uma adivinhação, é uma tentativa. Quando você faz a substituição que mais te agrada, do ponto de vista de integrar, pode ser que o jacobiano atrapalhe. Às vezes você faz essa... Porque aqui, o mais natural é que, se fosse cosseno de U sobre seno de V, usando aquele corolário do teorema de Fubini, seria fácil, tá? Então, por isso que é o natural. O que pode complicar é o jacobiano que vai aparecer. Então, pela mesma noção, eu quero que isso aqui seja cosseno de U e seno de V. Então, x mais y. Tá? Então, a substituição ela não vem do nada, ela tem uma motivação. Aí a gente vai tentar ver se o jacobiano dessa mudança aí fica bom. Tá, se o x, só que aí eu preciso do jacobiano, né? Então eu preciso colocar o x em função de u e v e o y em função de u e v. Então observa que daqui você pode fazer o seguinte, para ter x em função de u e v e y em função de u e v, primeiro você soma. Quando você somar, você vai observar que 2x é igual a u mais v. Então x de u e v é igual. Quando você soma, fica u mais v. Tem um 2 lá, você divide pelo 2, então é u mais v sobre 2. Tá bem? E analogamente, o y. Aí o y, em vez de você somar, você subtrai, né? Aí você faz essa menos essa. O x vai cancelar com esse, vai ficar menos 2y. O menos v, eu troco a ordem, fica v menos u sobre 2. Tá? Então essas são x e... Aqui é um x de u e v também. E aqui é y de u e v. Até aqui tá de boa? Sem dúvidas até aqui. Eu estou tentando fazer as mudanças de variável. Então a primeira coisa é escolher qual que é a variável interessante. Essa daqui parece boa, porque eu ficaria... Observa que 1 sobre o seno é a... Vamos lá, 1 sobre o seno é cossecante, né? Então, um pouco mais direcionado de conseguir resolver. Então, essa é a nossa tentativa. Até que tranquilo, né? Encontrei quem que é o x em função de u e v, o y em função de u e v. Vamos calcular o jacobiano. Ah, tá, né? Só preciso... Tem que encontrar os intervalos do u e do v, né? Vou fazer isso naquele quadro lá ainda. Bem, eu preciso saber aonde que varia, né, o u e o v. Então observa que x mais y varia de 1 até 2. Então o v eu já sei aonde varia, né? O v varia de 1 até 2, porque isso aqui é v, né? Então isso aqui, o v varia de 1 até 2. E o u vai variar de... Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu tirar essa informação. Bem, para encontrar... Eita, peraí, vamos lá. Aí, ó, por isso que é bom ter uma cola, né? Tá, peraí, só encontrar o intervalo aqui. O V... Cadê? Só um minuto. Só um minuto aí, pessoal. O V vai ficar em função, né? É por isso que o U vai ficar em função do X, do V, na verdade. Como é que eu posso fazer isso? Se... Eu posso observar que
Só um minuto. Isso, né? De 1 até 2. Bem, o U, vamos só verificar isso. O U vai variar de menos V até V. Então vamos verificar isso, tá? Quando dado um ponto aqui no V, você tem o x mais y. Deixa eu ver, alguém deu uma dica ali, né? Isso, é isso que acontece. Mas como eu não posso colocar o y, então eu tenho que voltar para o v, tá? Essa é a tentativa. Mas não pode aparecer o y, tá? Por isso que tem que tomar um cuidado. Porque eu vou integrar em u e v agora, o y não pode aparecer. Mas é verdade que isso que você colocou está correto, mas eu preciso passar tudo para a função de v. Vamos lá. Se o meu... Deixa eu pegar a colinha aqui. Vamos lá. Quando... Ah, tá. Mais fácil. Só olhar para cá, tá? Então vamos lá. O V varia de 1 até 2. Então, observe que quando o V é 1, se eu pegar aqui, ó, φ de U e 1, o que vai acontecer? Eu vou ficar com U mais 1 sobre 2 e 1 menos U sobre 2, tá? Então, só para ficar igualzinho. Vai ficar, quando o V é igual a 1, vai ficar de 1 sobre 2 mais U sobre 2. E quando e no Y vai ficar de 1 sobre 2 até menos U sobre 2. Porém, isso daqui, né, essa coordenada, que é a coordenada x, isso daqui tem que dar... isso tem que dar 1, né? Espera aí só um minuto. Então... Só um detalhezinho aqui, U sobre 2 menos U sobre 2. Tá, é porque a soma aqui, né? Tá, agora sim. Observe o seguinte, você pega essa mudança de variável, o V você consegue fixar por causa dessa identidade aqui, mas observa que x mais y tem que estar entre 1 e 2. Significa que a soma dessas duas coordenadas aqui já é a aplicação, tá bem? Então a soma dessa coordenada tem que variar de 1 até 2. Isso aqui acontece quando o V é igual a 1. Quando o V é igual a 2, você vai ficar com U sobre 2 mais 1 e 1 menos U sobre 2. Então você vai ter a soma, seriam as extremidades, certo? Então quando o V é igual a 1, você tem essa extremidade do 1. Quando o V é igual a 2, você tem a extremidade do 2. E quando você tem, se você tem V igual a U, então você fica com φ de U. O que vai acontecer? Isso vai ficar 2U sobre 2, então fica U e 0. E quando você tem V
igual a menos u, então você tem que φ de u e menos u fica igual a 0 e menos u, tá? Então, no final das contas, observe que a soma, né, das coordenadas tem que dar sempre u, tá? Sempre v, né? Sempre x mais y. Então, é o contrário aqui, peraí. Quando... aqui é o contrário, né? Quando u é igual a v e quando u é igual a menos v. E aí vai ficar v e 0, 0 e menos v. Agora sim. Porque observa, né? A soma dessas duas coordenadas sempre tem que dar v, né? Porque é a soma de x mais y. Então, a soma de x mais y é o que faz o u variar em função do v, né? Então você observa que quando v é igual a 1, você obtém, isso daqui dá, quando você soma fica meio mais meio, u sobre 2 com menos u sobre 2 dá 1, então é a extremidade inferior. Quando você está com v igual a 2, aí você soma u sobre 2 com menos u sobre 2, cancela de novo, dá 2, é a outra extremidade. E para todos os outros valores de v, você precisa que a soma dessas duas coordenadas dê v. Então, uma das opções é você colocar o u variando de menos v até v. Porque quando u é v, deixa eu só fazer a continha aqui para vocês verificarem. Quando u é igual a v, aí lá naquela conta ficaria v mais v sobre 2, tá? Volta aqui só para mostrar. O x e o y são definidos dessa forma, e a soma das coordenadas tem que dar. Então ficaria v mais v sobre 2 e v menos v sobre 2. Isso daqui é v e 0, então a soma das coordenadas está dando x mais y. E a mesma coisa aqui. Agora sim. Ficaria v menos v sobre 2, isso dá 0, e menos v sobre 2, isso dá 0 e menos v. São as variações do x e do y. Feita, encontrar as variações, aí você encontra o jacobiano e faz a continha. Então vamos terminar. Encontrar essas regiões dá trabalho, pessoal. Até exemplos simples, tá? O jacobiano ali seria o jacobiano de u e v, jacobiano de x e y. Em relação a u e v, calculado em u e v. Aí fica, bem, se você olhar aqui, a derivada de x em relação a u. Observa que isso aqui, para ficar mais fácil, como você vai integrar em relação às coordenadas, fica até melhor se você só escrever isso como sendo u sobre 2 mais v sobre 2 e u sobre 2 menos v sobre 2, tá bem? Então fica até mais simples você escrever assim, porque você observa que quando você deriva x em relação a u dá meio. Quando você deriva x em relação a v, também dá meio. Quando você deriva y em relação a u, dá meio. E quando você deriva y em relação a v, dá menos meio. Calculando esse determinante, fica menos 1/4. E aqui menos 1/4 também. Então fica menos meio. Feito isso, aí de fato dá para integrar. Essa integral está feita lá nas notas, tá, pessoal? Só estava justificando os limites de integração do v. Então a integral que a gente queria calcular sobre esse trapézio aí de cosseno de x menos y sobre seno de x mais y dx dy fica igual, agora é uma integral sobre um retângulo, certo? Quer dizer, sobre um retângulo não, né? Sobre aquela região que varia o v
varia de 1 até 2 e o U varia de menos V até V, do cosseno de x menos y, que é U, cosseno de U sobre o seno de V. O jacobiano tem que aparecer, então ele é menos meio. E aí, o que está dependendo é o U, né? O U depende do V. Então, du, dv. Essa aqui não dá para separar, porque observa que os limites de integração aqui estão definidos. Agora eu entendi. Minha dúvida é... Isso. Dá um trabalhinho essa parte, mas aí o resto termina. Já pelo tempo, vou só terminar de calcular. Esse meio é uma constante, você pode colocar ele, a princípio, para fora. Colocar menos meio aqui. Da integral de 1 até 2, de menos V a V, cosseno de U, seno de V. Esse seno de V pode sair, mas não pode fazer aquele corolário do teorema de Fubini, pessoal, só vale em retângulos, tá? Aqui não dá para fazer porque o U varia de menos V até V. Então, du, dv. Então, aqui tem que ser pelo teorema fundamental do cálculo mesmo. Fica menos meio da integral de 1 até 2. Bem, a integral do cosseno é seno, né? Então, é o seno de V, seno de U, variando de menos V até V, sobre seno de V. E agora só dv, tá? Seno de V sobre V, então isso aqui vai dar menos meio, da integral de 1 até 2. Seno de V sobre seno de V dá 1. Seno de menos V, a função seno é uma função ímpar, né? Então o seno de menos V é igual a menos o seno de V. Como já tem um menos do teorema fundamental do cálculo, fica mais. Então fica 1 mais 1, tá? dv. E aí acabou, né? Essa daqui eu não vou fazer, não. Entenderam? A função seno é uma função ímpar. Significa que no negativo ela dá menos ela no positivo. Então seno de menos V é menos seno de V, mas já tem um menos do teorema fundamental do cálculo, fica mais. Seno de V sobre seno de V dá 1, então fica a integral de 2 de 1 até 2, dv, termina de calcular. O mais difícil é colocar essas regiões, tá, pessoal? Encontrar essas regiões de integração, colocar uma em função da outra, principalmente quando você faz mudança de variável, dá um certo trabalho, mas é mais álgebra, tá? Você vai fazendo uma continha, você tem que usar a condição que associa as duas, que no caso nosso é que a soma tem que estar entre 1 e 2, tá bem? E aí você consegue determinar a nova região. É um pouco de álgebra aqui. Bem, se V é x mais y, você quer saber quanto que é x menos y em função de V, né? Soma e subtrai aqui, faz aquela continha que eu fiz. Tá certo? Alguma dúvida? Conseguiram entender como é que fica no caso geral? Tem que fazer umas continhas, né? Mas dá para fazer. Outra forma de fazer a mesma coisa, tá? Quando você quer encontrar o U em função do V, é fazer o cancelamento aqui, né? Se você observar, o V é x mais y, aí você soma as duas, usa essas duas aqui, você vai conseguir associar aquela mesma continha lá. Tem que fazer na mão, tem que fazer alguns exemplos para conseguir verificar essas regiões. Mas é basicamente isso. E aí você consegue fazer em forma geral, tá? Semana que vem eu vou ensinar vocês a usar... Na verdade, o que a gente vai fazer na semana que vem é calcular integrais duplas que tem uma justificativa especial, tá? Existe uma integral dupla que fornece centro de massa. Então você pensa, por exemplo, numa placa metálica, e aí você tem a densidade dessa placa metálica, você quer saber qual que é o centro de massa dessa placa metálica. Isso é dado por uma integral dupla. Você quer calcular o momento de inércia, essas coisas.
são integrais duplas específicas. Então eu vou usar umas que vêm da física. Em geral, as integrais que a gente vai fazer têm justificativas da física. E a gente vai calcular elas, é basicamente isso. E aí na quarta-feira eu vou dar a fórmula da integral de uma superfície, da área de uma superfície. Então como que eu uso uma integral dupla para calcular, por exemplo, você pensa num paraboloide, aí você fixa uma determinada região e você quer saber qual que é a área no paraboloide, né? Qual que é você fixa um domínio, né, da função, esse domínio é levado em uma certa região do paraboloide, e você quer calcular a área dessa região. Então é isso que a gente vai fazer na quarta-feira, mas são basicamente integrais duplas que têm uma expressão um pouco especial. É basicamente isso que a gente vai fazer. No próximo ciclo de atividades, que é já o ciclo da prova, a gente vai refazer essas continhas, só que com integral tripla. O que eu posso já adiantar é que a integral tripla, a gente vai começar a aula de integral tripla falando assim, olha, o teorema de Fubini vale para integrais triplas. O que significa que se eu estou em um paralelepípedo, eu integro primeiro em x, considerando as outras variáveis constantes, depois integro na próxima e assim sucessivamente. Dá para fazer em regiões gerais. Então eu vou ter aquelas funçõezinhas onde a primeira função depende do x e do y, aí a segunda só do y e a terceira é livre. E por fim eu vou fazer mudanças de variável, que é a mesma coisa, só que tem 3 integrais. Então vai aparecer um determinante da jacobiana de 3 por 3, e aí eu vou falar da mudança de variável, duas especiais, que é as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. Então é bastante análogo. A gente não vai entrar muito nas aplicações de integrais triplas. A parte de aplicação eu vou fazer só para integrais duplas. Existem várias aplicações, obviamente, mas a gente não vai fazer isso porque aí já vai ser semana de revisão. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, vocês vão ver que para integral tripla muda muito pouco. As coordenadas cilíndricas é uma generalização muito natural das coordenadas polares. As coordenadas que é um pouquinho mais complicada é as coordenadas esféricas. Mas é basicamente você pensar que qualquer ponto do R3 está a uma distância da origem, tem um ângulo que ele forma com um plano, né? Com um plano x e y, e um ângulo que ele forma com... bem, tem a projeção dele no plano x e y, o ângulo que ele faz, e o ângulo que ele faz com o eixo z. Tá? São dois ângulos e um raio, mas isso é para o próximo ciclo. E aí a gente basicamente fecha o conteúdo de cálculo 2, bem completo. Tudo que estava lá na emenda, acredito que a gente vai ter apresentado até o final do curso. Vai dar tempo para fazer revisão, vai dar tempo de fazer alguns exercícios, então acho que é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pratiquem, tá, pessoal? Essa é a minha dica sobre integrais. Pratiquem bastante as integrais. Não é fácil, assim, calcular integral. Mesmo com pouco conteúdo, as integrais são difíceis. Então, pratiquem, aí vai dar tudo certo, tá bom? É isso. A gente fica por aqui até sexta-feira. Sexta-feira tem encontro comigo, mesmo horário, mesmo local. Tá bem? Até mais.